No momento mais intenso da crucificação, Jesus clama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Esse clamor ecoa como um grito de dor e desamparo, levantando diversas questões. Será que Jesus realmente sentiu que Deus o abandonou? Ele estava duvidando da presença do Pai? Ou essa frase tem um significado mais profundo do que parece à primeira vista? Hoje, vamos explorar o contexto dessa declaração e entender o que realmente aconteceu naquele momento. Para entender o verdadeiro significado dessa declaração de Jesus, precisamos analisar o que estava acontecendo naquele momento e o impacto espiritual desse instante. Jesus estava sendo crucificado, um dos métodos de execução mais brutais da época. Já havia passado por flagelação, humilhação e agora enfrentava a dor extrema da cruz. Ele estava pendurado por horas sob o sol escaldante, com ferimentos profundos e dificuldades para respirar. Além do sofrimento físico, havia um peso espiritual ainda maior. Ele estava carregando sobre si o pecado da humanidade. A Bíblia ensina que o pecado separa o homem de Deus, e naquele momento, Jesus experimentou essa separação em nosso lugar. Isaías já havia profetizado sobre isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Isso significa que Jesus não estava sendo punido pelos próprios pecados, mas estava tomando sobre si o castigo que nós merecíamos. Muitas pessoas interpretam essa frase de forma literal, achando que Jesus se sentiu completamente abandonado por Deus. No entanto, um detalhe crucial muitas vezes passa despercebido. Ele estava citando o Salmo 22, um salmo messiânico escrito por Davi cerca de 1000 anos antes da crucificação. O Salmo 22 começa com as mesmas palavras ditas por Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Isso significa que, ao proclamar essa frase, Jesus não estava apenas expressando dor e angústia, mas apontando diretamente para essa profecia. Os judeus da época, que conheciam bem as Escrituras, teriam reconhecido essa referência imediatamente. Mas por que Jesus citou esse salmo? Ao lermos o restante do Salmo 22, percebemos que ele descreve de forma impressionante o sofrimento e a morte do Messias, séculos antes da crucificação acontecer. Veja alguns trechos. Todos os que me veem zombam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Salmo 22, 7. Exatamente como os soldados e líderes religiosos zombaram de Jesus na cruz. Confiou no Senhor que ele o livre agora, se de fato o ama. Salmo 22, 8. Os fariseus disseram quase as mesmas palavras enquanto Jesus estava na cruz. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se apega ao céu da boca. Salmo 22, 15. Na cruz, Jesus disse: tenho sede, cumprindo essa profecia. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Salmo 22, 16. Detalhe chocante, pois o salmo foi escrito antes mesmo da crucificação ser usada como método de execução. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Salmo 22, 18. Exatamente o que os soldados romanos fizeram com as roupas de Jesus. Essas coincidências são impossíveis de ignorar. Jesus não estava apenas clamando ao Pai. Ele estava revelando que a profecia estava se cumprindo diante dos olhos de todos. Além disso, o Salmo 22 não termina com desespero. Pelo contrário, ele conclui com um tom de vitória e redenção. Todas as extremidades da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Salmo 22, 27. Ou seja, ao citar esse salmo, Jesus não apenas expressou seu sofrimento, mas também apontou para o propósito final de sua missão, a redenção da humanidade.
Se interpretarmos a frase isoladamente, pode parecer que Jesus estava sendo rejeitado pelo Pai. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus nunca abandonaria seu filho. Porquanto não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, mas ouviu-o quando lhe gritou por socorro. Salmo 22, 24. Esse versículo do próprio Salmo 22 mostra que Deus não virou as costas para Jesus. O que aconteceu ali foi algo muito maior. Jesus estava cumprindo o plano de redenção da humanidade. Ele experimentou por um momento a separação que o pecado causa entre o homem e Deus, para que nós não precisássemos experimentar essa separação eterna. Ou seja, Jesus não estava dizendo que havia sido realmente abandonado, mas expressando a profundidade do sofrimento que carregava por nós. Longe de ser um grito de desespero ou dúvida, essa frase foi uma confirmação do propósito de Jesus. Ele sabia que sua missão estava se cumprindo e que, através de seu sacrifício, a humanidade teria um caminho de volta para Deus. Por isso, ao invés de ver essa frase como um sinal de fraqueza, devemos enxergá-la como a declaração de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E você, já tinha entendido essa frase dessa maneira? Me conte nos comentários o que achou dessa explicação. Compartilhe o vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem e nos vemos no próximo vídeo.